Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Magra e Saudável após os 40. E como você bem sabe, aqui nós discutimos estratégias que vão te levar ao emagrecimento definitivo, recuperando a sua saúde e a sua autoestima. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Rafael Coutinho e sou médico. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre 3 estratégias para potencializar a queima de gordura após os 40 anos. Logo de cara, eu entendo da seguinte forma: será que queimar gordura aos 20, aos 30, aos 40 é a mesma coisa? Será que devemos pensar da mesma forma e propor as mesmas estratégias para qualquer um, para qualquer pessoa que queira emagrecer? Eu penso que não. Até porque nós temos que levar em consideração todos os aspectos que cercam o processo do emagrecimento. Então, se nós pensamos que os hormônios fazem diferença para você emagrecer, é óbvio que uma mulher de 20 anos tem uma diferença no seu padrão hormonal em relação a uma mulher de 40, em relação a uma mulher de 50, a uma mulher que já entrou na menopausa. Existem algumas que estão no climatério, que é aquele período em que precede o fim da menstruação, que precede a menopausa. É onde você começa o seu declínio hormonal. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E essa questão hormonal é apenas uma delas, um dos aspectos. Será que você está dormindo muito bem? Hoje você vai descobrir que o seu sono pode sim ser um desses entraves, uma dessas um desses fatores que estejam impedindo ou dificultando você queimar mais gorduras e sim conseguir de fato emagrecer. Então, nós vamos fazer um panorama sobre alguns pontos relevantes ao processo do emagrecimento e eu vou te entregar 3 estratégias que você vai poder já utilizar nessa semana para acelerar o seu processo de queima de gordura e você conseguir o seu tão sonhado objetivo, que é se ver bem, com uma saúde boa, para você poder desfrutar da sua vida com a sua família, com os filhos, quem sabe até com os netinhos, não é verdade? Então vamos lá. A gente tem que pensar em alguns aspectos no sentido de conceitos para a gente iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, tá bom? Muito provavelmente você já ouviu falar de déficit calórico. O déficit calórico, de uma forma bem simples, é você conseguir no final do seu dia ou no final da sua semana você gastar mais calorias ou consumir menos calorias em relação ao que você precisa. E o que você precisa? Basicamente, existe uma quantidade de calorias que são necessárias para que você sobreviva. Então vamos pensar da seguinte forma: o seu corpo funciona independentemente de você estar em movimento, andando, caminhando, correndo ou não. Se você estiver dormindo, você está queimando calorias. Você pode estar, inclusive, emagrecendo dormindo. Isso não necessariamente vai estar acontecendo. Por quê? Porque isso vai depender desse balanço de calorias. Mas a grande questão aqui não é a gente resumir o emagrecimento em déficit calórico. Isso seria muito simples e eu entendo que isso não é tão simples assim. Emagrecer não é um cálculo matemático. Então vamos botar muito aqui na prática. O déficit calórico seria você ou gastar mais ou consumir menos do que você precisa. O que você precisa é tudo que você gasta para o seu corpo funcionar. Então vamos supor que você fique deitadinha um dia inteiro, no sofá ou na sua cama. Existe um conceito que se chama taxa metabólica basal. É exatamente isso, o que você gasta para o seu corpo funcionar, independentemente das atividades. Só que você realiza algumas atividades ao longo do seu dia.
Você levanta da cama e vai até o banheiro. Isso é uma atividade física. Você vai até o trabalho, você vai até o mercado. Isso são atividades diárias do seu cotidiano, e nós chamamos isso de gasto não associado ao exercício físico, e também existe aquele gasto calórico associado ao exercício físico, que é diferente da atividade física. Atividade física é você se manter ativa, exercício físico é quando você tem um planejamento. Eu vou fazer 30 minutos de bicicleta. Eu vou caminhar por 40 minutos com essa intensidade, ou então eu vou fazer um exercício de peso 2 vezes na semana. Então, sempre que você planeja, que você se prepara, você se programa para realizar uma atividade, e isso tem todo esse conceito, nós chamamos isso de exercício físico. Então, no final das contas, você vai gastar ao longo dessas 24 horas uma quantidade X de calorias para o seu corpo funcionar, para você fazer as suas atividades livres, normais, habituais. E, além disso, talvez, se você estiver fazendo exercício físico, essa caloria gasta também vai se computar. E aí, no final, nós temos o gasto energético total. E aí, vamos dar um número para ficar mais fácil, mais simples de você entender o que é déficit calórico. Então, o gasto energético total, por exemplo, 2.500 calorias. Vamos supor que nessa salada de frutas toda aí, você gastou 2.500 calorias. Se ao longo dessas 24 horas você fizer a ingestão, você se alimentar de 2.500 calorias, você não engordou, você não emagreceu. Se no final do dia você consumir 2.000 calorias, então você fez um déficit calórico de 500 calorias. Você começou a perder as suas reservas energéticas, e se isso se mantiver em longo período, você vai emagrecer. Caso contrário, você consumiu 3.000 calorias, então você fez um superávit calórico de 500 calorias. Você não vai engordar naquele momento, algo visual, inclusive, mas se você mantiver esse superávit calórico durante algum tempo, você vai começar a perceber que a calça vai apertar, que você vai aumentar de número. E isso não é algo que você está querendo no momento. Então, para a gente começar, é interessante que você tenha esse conceito, porque eu vou trabalhar um pouco em cima disso. Eu não vou resumir o emagrecimento em déficit calórico, mas eu vou usar esse conceito, porque se você precisa queimar mais gorduras, se você quer emagrecer, e eu sei que você está aqui por causa disso, você precisa entender um pouco sobre déficit calórico. Dito isso, eu acredito que ficou fácil. A gente vai passar para o nosso próximo passo, que seria o quê? Se nós entendemos que o déficit calórico vai ser feito em cima de gastos e ingestão, ou seja, gastos de energia e ingestão de calorias, vale a pena, para a gente otimizar a queima de gordura, potencializar uma ou outra parte. E é isso que eu vou entregar aqui para vocês hoje. Eu vou te dar 3 estratégias que vocês vão conseguir potencializar a sua queima de gordura. Combinado? E para isso eu vou usar aqui o nosso flip chart. Vai ser bem simples, bem didático, como eu sempre proponho fazer aqui com vocês, porque eu acho que esse modelo você consegue, visualizando, juntar esses estímulos de aprendizado. Eu sempre procuro aqui enfatizar que o conhecimento é uma ferramenta muito boa que você vai utilizar no seu dia a dia. Por quê? Porque emagrecer não é um evento que acontece da noite para o dia. Você não emagrece de ontem para hoje.
Amanhã você não pode dizer, nossa, estou mais magra, porque você já passou por tentativas e erros. O emagrecimento é um processo contínuo. Você sair da obesidade ou do sobrepeso, que são termos técnicos, isso não acontece de uma forma definitiva em que você pode dizer aqui, nossa, eu me livrei do sobrepeso, isso nunca mais vai acontecer comigo. Não é assim, você sabe disso. E é importante você reconhecer esse detalhe, porque isso vai fazer com que você se mantenha ativa, com que você continue buscando aquilo que tanto deseja. Então vamos lá. Pensando nessa questão do déficit calórico, eu quero apresentar um conceito aqui sobre a queima de gordura. Já que nós vamos potencializar a queima de gordura, que tal você conhecer um pouquinho mais desse processo? E é muito interessante, não é tão simples como eu vou passar aqui para você, mas você vai entender que dessa forma fica muito fácil. O que eu quero que você entenda é o seguinte: hoje, então, nós vamos traçar 3 estratégias para potencializar a queima de gordura. Isso tudo começa aqui, ó. Eu vou desenhar aqui um retângulo, bem simples. Esse retângulo é o seu tecido adiposo. É onde mora a sua gordurinha. Então, eu vou escrever aqui tecido, T-A. Tecido adiposo. É a sua reserva de gordura. Por que eu vou começar por aqui? Porque tem um conceito interessante em que muitas de vocês entendem ou acham que a gordura da barriga é queimada na própria barriga. E não é. Você sabia disso? Me diga se isso é uma novidade para você. A gordura da barriga, ela precisa sair da barriga para ser queimada em outro local. E esse outro local eu vou desenhar aqui para você. Um pouquinho diferente. Quem aí já entendeu aonde que é? É o seu tecido muscular. Então, um M de músculo. Combinado? Tecido adiposo é onde fica a sua gordurinha. Músculo ou tecido muscular, aonde basicamente a maior parte dessa gordurinha vai ser queimada. Então, a gordura vai sair daqui e vai para o seu músculo para ser queimada. Então, eu imagino que algumas coisas no seu organismo devem acontecer para que ocorra esse movimento. Ou seja, deve acontecer alguma necessidade do seu músculo de atrair essas gordurinhas. E você já aprendeu. O nome disso é o déficit calórico. Então, perceba que o principal estímulo para a queima de gordura é a necessidade. O seu organismo deve entender que está faltando energia, porque a queima é um processo que gera energia. Em outras palavras, gera a vida. Essa energia que nós produzimos é o ATP, é aquela molécula energética que dá vida ao ser humano. A partir do momento que você não produz mais ATP por conta de algum bloqueio, a gente não consegue sobreviver. E quando você está em déficit calórico, o seu organismo ele fica um pouco preocupado. Ele fala, nossa, está faltando energia para a gente. Vamos queimar. Se você não está ingerindo o quanto ele precisa, ele vai buscar das suas reservas energéticas. Então, nós vamos aprender a potencializar esse processo a partir disso, entendendo essa necessidade e como melhorar essa necessidade, combinado? E também como estimular essa saída. Isso também seria interessante. Então, olha só, acelera esse processo e acelera esse outro processo. Vamos lá? A gente vai começar da seguinte forma. Eu poderia começar de algumas formas. Eu vou começar aqui, tá bom? Como podemos melhorar a quebra da gordura? Por que eu falei quebra e eu não falei queima? Exatamente
é um conceito interessante. O primeiro processo é a quebra dessa gordura. Por quê? Você há de convir que a gordura é uma molécula, é uma substância, é um tecido, é visível, é grande, tanto que nós conseguimos pegar, né? Nós conseguimos apalpar a nossa gordura. Então, a gordura é uma substância grande. Você concorda comigo que ela grande assim, ela não conseguiria entrar dentro do músculo? Obviamente. Então nós precisamos quebrar em partículas menores. E é aqui que começa a nossa estratégia, a primeira estratégia. Então, a primeira estratégia para a gente quebrar essa gordura, eu vou te dizer, é o exercício físico. Mas aí você vai falar assim, Rafael, isso é simples, eu já sabia disso. Será que essa é a estratégia? Claro que não. Por que não? Porque eu quero conversar com você, mulher, que já passou dos 40 anos. E lembra que no início eu falei que existe uma diferença entre uma mulher de 20 e uma mulher de 40, entre uma mulher de 20 e uma mulher de 50 ou mais? É claro, porque essa gordura, ela tem um comportamento diferente na sua idade. Ela não está ali, por exemplo, na sua barriga à toa. Você sabia que a modificação hormonal associada ao processo de menopausa, ao processo de climatério, que é a transição entre a fase reprodutiva e o cessar dessa fase reprodutiva, que é a menopausa, você sabia que vai ocorrendo uma modificação da sua composição corporal em função dessa modificação dos hormônios? Isso é verdade. E você deve perceber. Você deve perceber que o seu corpo muda, que o seu corpo está mudando. Por quê? Existe um hormônio que se chama estradiol. Você muito provavelmente conhece. Esse hormônio ele vai diminuindo a sua produção natural ao longo da idade. E uma das coisas que esse hormônio faz é manter a sua gordurinha em locais que não é a sua barriga, a sua gordura visceral. Nós temos, grosseiramente falando, dois tipos de gordura. A gordura subcutânea, que fica, por exemplo, no braço, no colote, nas pernas. Essa é a gordura subcutânea. E nós temos também a gordura visceral. A gordura visceral, ela fica na sua cavidade abdominal, entre as vísceras, por isso que se chama gordura visceral. E essa gordura visceral é muito ruim para o seu organismo, porque ela apresenta um grande teor de inflamação. E a inflamação é um grande dificultador do processo de emagrecimento. Você vai ter dificuldades em queimar mais gorduras quando você tem mais gordura visceral, quando você tem mais inflamação. E é por isso que você tem que usar a estratégia correta para saber que tipo de exercício físico queima melhor essa gordurinha visceral. Então, por isso que o conhecimento faz uma grande diferença para você. Não é somente você chegar e ir para uma esteira na academia, se matar na esteira e você perceber que você não emagrece. Talvez isso esteja acontecendo com você, não é mesmo? Talvez seja por isso que você está aqui, porque você já tentou de diversas formas. E uma das coisas que eu me proponho a fazer, por exemplo, no meu método SMART de emagrecimento, é justamente isso, é entender as suas individualidades, entender as suas dificuldades. Eu sei que você não tem 1 hora e meia, 2 horas para ficar na academia. Você está numa idade em que você tem filhos, você tem a sua família, você tem o seu compromisso com o trabalho, talvez você esteja em processo de desenvolvimento pessoal no seu trabalho. Então, todo detalhe, toda informação, e melhor do que informação, conhecimento, vai fazer diferença para você. E é aqui que entra a nossa primeira dica, a nossa primeira estratégia
para você queimar mais gorduras. É o quê? Saber que tipo de exercício físico você vai fazer para queimar essa gordurinha visceral que te inflama e que bloqueia o seu emagrecimento. E uma dica seria, por exemplo, eu vou falar duas, tá bem? Porque eu acho interessante você ter o quê? Opções no seu dia a dia. A primeira é o HIIT. Eu não sei se você já ouviu falar do HIIT, tá bom? O HIIT é o treinamento intervalado de alta intensidade. Esse tipo de exercício, ele ficou muito famoso ultimamente. Por quê? Porque ele caiu como uma boa opção para muitas pessoas que têm pouco tempo de academia ou pouco tempo para fazer exercício físico. Olha que bacana. Eu te digo que com 20 minutos você consegue fazer uma sessão de HIIT. E como que se faz uma sessão de HIIT? Hoje em dia você tem uma facilidade muito grande, inclusive pela internet, de você conseguir modelos desse exercício intervalado. E como o próprio nome diz, o HIIT ele pensa em alternar as intensidades do exercício. É como se você fizesse mais ou menos assim: você caminhasse por 30 segundos e de repente você começasse a caminhar, ou até mesmo, se você tiver condições, a correr por outros 30 segundos. Mas você pode fazer o HIIT com outros exercícios. Você pode, por exemplo, pular corda. Você pula a corda devagarinho e você pula a corda com mais rapidez. Você pode ir para uma bicicleta ergométrica. Você fica pedalando devagar por 30 segundos, por exemplo, e 30 segundos com grande intensidade. Olha só que interessante. Você pode fazer polichinelo, você pode fazer a natação, diversos exercícios. Então, olha que interessante. Com 20, 25 minutos, você faz uma sessão de HIIT que essa alternância de intensidade tem uma atração muito bacana por essa gordura visceral. Porque essa alta intensidade libera substâncias na sua corrente sanguínea, e você conhece a principal delas, que é a adrenalina. Então, você tem liberação de quê? Adrenalina. A adrenalina, ela é muito liberada nos exercícios de alta intensidade. E aí você falou, Rafael, que você me daria uma segunda opção. Já deixo aqui para você. Olha aqui, musculação. Ou, se você não se interessa tanto, você não gosta tanto da musculação, exercícios com peso do próprio corpo, os exercícios. Existe o CrossFit também, que é uma boa opção. A musculação é a melhor de todas, sem dúvida alguma. Mas existem agora os exercícios funcionais, em que você faz uma alternância, você faz alguns exercícios mais associados a cardiorrespiratório, com o peso. Então, essa utilização da alta intensidade, variando com baixa intensidade, ou um exercício contínuo de mais alta intensidade, como é, por exemplo, a musculação, você consegue liberar essas catecolaminas, principalmente a adrenalina, e você faz um bom estímulo à quebra de gordura, não a queima ainda. E você vai entender daqui a pouco como vai estimular a queima de gordura. Mas, basicamente, alternar algum dia ou dois sessões de HIIT com exercícios com peso, isso vai ter uma eficácia muito boa para queimar essa gordura visceral. A gordura que é muito característica da barriga dos homens. Os homens têm uma tendência a fazer um maior acúmulo de gordura na cavidade abdominal. E a mulher, pós-menopausa, ela acompanha também esse processo. Até a menopausa acontecer, você tem uma transição, e quando mais jovem é aquela gordura subcutânea. Combinado? Então, aqui a gente tem a nossa primeira dica, que é o exercício físico.
Existe uma segunda forma de você estimular um pouquinho essa quebra de gordura. Então, a gente sabe aqui, como eu estou falando, o nosso tecido adiposo, ele pode ser estimulado a liberar essa gordura lá para o músculo. O primeiro deles, a primeira dica, então vamos botar uma corzinha para ficar bonito, é o nosso exercício físico, através do HIIT e através da musculação. Combinado? Qual que é a segunda? Aí vocês vão tomar um susto agora, porque talvez você não tenha ouvido ainda falar da importância desse fator para a questão do emagrecimento. E é o sono. Isso mesmo. O sono pode te ajudar a quebrar mais gorduras, a emagrecer. E o sono realmente é algo complexo. Muito provavelmente, se você me acompanha aqui, você ou já ouviu me falar, o Rafael falar muito sobre a importância do sono, e aí tem diversos aspectos, tá bom? São vários os aspectos em que o sono se relaciona com o emagrecimento. Hoje eu vou falar especificamente de um que tem a ver com o hormônio, mas muito provavelmente, se você já não me ouviu ainda falar sobre sono e emagrecimento, fique tranquila que já já vai pintar algum vídeo do Rafael falando sobre isso. Mas a questão do sono é o seguinte, então vamos colocar aqui, sono. E o sono é interessante porque o sono, ele faz parte de um processo, de um sistema. Nós chamamos isso de sistema ou ciclo circadiano, que é uma forma de um funcionamento do seu organismo. E durante o sono, o seu organismo libera algumas substâncias, alguns hormônios que conseguem estimular essa quebra de gordura. E o grande detalhe aqui desse hormônio, que muito provavelmente você conhece, é que mais importante do que você aumentar a liberação desse hormônio é você não bloquear a liberação desse hormônio. Esse que é o grande segredo, essa que é a grande dica que você vai aprender hoje aqui comigo. E qual é o nome desse hormônio, Rafael? É o hormônio do crescimento, o GH. Então, durante o sono, você faz uma liberação do hormônio do crescimento e esse hormônio ele vai lá no seu tecido adiposo e ele vai fazer a mobilização dessa gordura. E aí entra mais uma vez o que eu sempre falo: conhecimento, informação correta. Como que você não vai atrapalhar a liberação do seu hormônio de crescimento? E aqui eu vou dar uma dicasinha sobre um detalhe que não tem muito a ver com o emagrecimento, mas eu me sinto até motivado a falar com isso, porque vocês, mulheres, muito provavelmente têm filhos, muito provavelmente têm netos. E por que é importante o GH para uma criança? Porque é à noite que a gente cresce. Por isso que é importante hoje os nossos jovens estarem dormindo em determinado horário, se alimentando de uma maneira correta para não prejudicar a liberação do GH. Então, olha só que interessante, esse momento que a gente vive de muito, as crianças, os adolescentes, com muito celular, com muita interatividade com telas, isso prejudica a questão do GH, a alimentação prejudica a questão do GH, e para você, mulher, que quer emagrecer, é interessante que todo ponto faça sentido, que todo o seu organismo esteja adaptado e estimulado e andando no mesmo sentido para você emagrecer. Não é que o GH que você libera à noite, que você produz predominantemente à noite, vá fazer com que você emagreça. Não é isso. É porque, e isso o Rafael sempre fala aqui com vocês, é o conjunto da obra que vai fazer você emagrecer. Talvez você esteja se queixando de uma dificuldade de continuar perdendo peso, de continuar perdendo gorduras, porque às vezes você foca muito numa ação, por exemplo,
aumenta exercício físico, mas você não se alimenta de forma adequada. Às vezes você se alimenta de forma adequada, mas você se alimenta com uma qualidade alimentar errada, no momento errado, e é isso que você vai aprender aqui. O GH, ele pode ser atrapalhado por uma alimentação muito rica em carboidratos que liberam muita insulina à noite. Eu não sei se é o seu caso, mas talvez você já pensou em fazer jejum. Eu falo muito do jejum nesse aspecto, o horário do jejum que você faz. A maioria das pessoas fazem o jejum o quê? Começam um jejum talvez no final do dia, jantam, comem uma grande quantidade, aí passam uma noite, passam a manhã toda sem comer e vão quebrar o jejum só lá meio-dia, 2 horas da tarde. Isso fisiologicamente não é muito interessante. À noite, quanto menos você se alimentar, quanto menos você atrapalhar a sua fisiologia, vai ser melhor para o funcionamento do seu organismo, para a sua saúde, mas também, consequentemente, para o emagrecimento. Então, eu proponho, por exemplo, um jejum em que você faça café da manhã, que você almoce e, de repente, você coma menos no período noturno. Porque um dos efeitos do GH é que ele é um pouco menos estimulado quando você tem muita insulina. Então, quando você se alimenta com aquelas refeições ricas em carboidratos mais simples, ricas em carboidratos refinados, que aumentam demais a insulina à noite, isso vai fazer um contraponto com essa questão da liberação do GH. E o GH é muito bacana quando você dorme bem, quando você vai para a cama mais cedo, quando você tem de 7 a 8 horas de sono, um sono limpo, com qualidade, quando você acorda de manhã descansada, isso é um reflexo de que o seu sono está bom. Combinado? Então, dormir bem e não atrapalhar o seu sono à noite com ricas refeições, refeições muito pesadas, volumosas, comer demais, muitos carboidratos. Perceba, se você me acompanha aqui, você sabe que eu sou um grande defensor dos carboidratos para o emagrecimento. Isso aí eu não tenho dúvidas, isso aí eu não tiro. Agora, você deve saber escolher carboidratos à noite. Ao invés de você, por exemplo, comer uma massa, você pode muito bem optar por uma raiz, uma batata doce, um aipim, um inhame. Isso tem uma carga glicêmica, um índice glicêmico mais baixo, e se combinado com uma proteína, com folhas, com vegetais, você diminui essa carga glicêmica, essa quantidade de glicose liberada na sua corrente sanguínea, e isso que elevaria demais a sua insulina e diminuiria um pouquinho a liberação do GH. Então, você pode sim ter uma otimização da quebra da gordura, dormindo melhor, não fazendo grandes refeições à noite. Então, já fica aqui a nossa segunda dica. O sono vai ser sim importante para você emagrecer. E sem contar outros aspectos do sono, que é, por exemplo, a questão do aumento da fome no dia seguinte, quando você dorme mal. Mas isso não é o assunto de hoje, você fique tranquila, é só me acompanhar aqui que você vai ter essas e outras informações. Mas tudo bem. Então, Rafael, você falou de duas estratégias que podem melhorar, auxiliar a questão da quebra da gordura. E a queima, Rafael? Será que tem alguma coisa aqui, ou seja, da alimentação, da questão muscular, que você precisa, que você vai atrair mais essa gordura? Com certeza, eu deixei para o final, porque talvez isso aqui seja o grande mobilizador de gordura. Sem isso, dificilmente você vai conseguir emagrecer. A questão do déficit calórico mora muito mais aqui do que aqui. Isso você pode ter certeza. E por que eu digo isso? Porque não adianta você se matar na academia, você dormir bem,
se você não faz um plano alimentar adequado para o emagrecimento, nada disso vai acontecer. O que vai acontecer? Você vai continuar quebrando? Com certeza. Se você fizer exercício físico, você vai quebrar gorduras. Só que, se aqui, no músculo, o músculo entender que não existe déficit calórico, essa gordura não vai entrar dentro do músculo, não vai ser queimada. E aí eu usei uma palavra diferente, queimada e não quebrada. Porque é quando você queima a gordura que, de fato, você, entre aspas, perde essa gordura. Você emagrece. E como você vai fazer com que você atraia a gordura para dentro do músculo? Obviamente, pessoal, é através da alimentação. E aí, a mesma coisa. Rafael, é claro, eu sabia disso. Mas a alimentação é simples, eu já sabia. O que mais você pode me entregar? É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Só a título de curiosidade, é obviamente que o exercício físico, ele também contribui para o déficit calórico, mas nada substitui o poder da alimentação no déficit calórico. E por que eu falo isso? Porque se você gerar um déficit calórico em cima do exercício é algo muito difícil. Em outras palavras, seria você abusar muito da alimentação, come de qualquer jeito, alimentos muito calóricos, alimentos muito gordurosos, com muito açúcar, e você garantir que você vai ter um déficit calórico só no exercício. Você pode conseguir isso talvez em um dia, em 2 dias, um dia que você está muito motivada, que você treina com muito afinco, mas eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. É muito mais fácil você ter um planejamento alimentar adequado, coerente, e você conseguir otimizar esse déficit calórico, juntando a alimentação adequada com o gasto de energia. E como que você consegue jogar uma estratégia para queimar mais gorduras? Eu costumo sempre falar sobre a questão da saciedade. Porque se você precisa comer menos do que você precisa, é difícil você se manter nesse processo em longo período se a sua alimentação, se as suas refeições não te entregarem saciedade. Você vai sentir muita fome, vai ser difícil, você vai ter efeito rebote. É por isso que você está aqui, você está precisando de uma outra alternativa, de um outro entendimento de como emagrecer. E é isso que eu estou aqui te entregando. São estratégias. Perceba que não é só déficit calórico, perceba que não é só gastar mais e comer menos, é como fazer isso. É isso que faz toda a diferença para você conseguir ou não. É isso que minhas alunas conseguem fazer, porque elas entendem como fazer, elas têm a segurança do conhecimento. E como você consegue fazer uma alimentação para te ajudar nisso? Saciedade. Saciedade. Como consegue isso? Aumenta a folha, aumenta os legumes, aumenta a fibra, porque fibra vai fazer o quê? Aumenta o volume de água que você retém. Quando você come folhas, quando você faz um prato de folhas antes de começar, por exemplo, as principais refeições, você faz uma dilatação do seu estômago e isso gera estímulo de saciedade. Outra forma de conseguir saciedade, aumentar a ingestão de água. O seu organismo, muitas das vezes, não sabe diferenciar fome de sede. E não é aquela sede que já chegou na sua boca, que você está precisando ingerir água. Às vezes você tem graus de desidratação que o estímulo da sede ainda não foi despertado. Um deles é a coloração da sua urina. Todos os dias, todos nós, acordamos desidratados.
É só olhar pro seu xixi que está saindo. Ele sai o quê? Mais escuro, mais amarelado. E ao longo do dia, você precisa correr atrás dessa hidratação. E como você consegue uma hidratação coerente, correta? De 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, vamos supor que você pese 70 quilos. 40 ml vezes 70 quilos, 2 litros e 800. É isso mesmo. Se você ficou assustada, eu tenho a te dizer é o quê? Procure se planejar. Compre uma garrafinha de água, fracione ao longo do dia, acorde, já tome 2 copos de água. Repita isso 5, 6 vezes ao longo do dia que você vai conseguir chegar lá. Talvez, se você bebe muito menos, você pode fazer um processo de adaptação, vai aos pouquinhos, tudo bem. Eu não falei que o emagrecimento é um processo longo e contínuo? Então tenha calma, mas busque isso. Não se entregue. Se você não ingerir a quantidade necessária de água, vai ser muito difícil você obter saciedade e, inclusive, o seu metabolismo funcionar a favor. Porque sem água, o seu metabolismo não funciona. Não funciona. O músculo, então, ele sem água já era. Pode esquecer. Então, às vezes, o seu problema de emagrecer está na quantidade de água. 1, 2, muito provavelmente. Outra forma, Rafael, você falou as fibras, folhas, frutas, vegetais ricos em fibras que vão te ajudar na saciedade. Além disso, água, 35, 40 ml por quilo de peso. E além disso, proteínas. Não se esqueça de ter proteínas ao longo do dia. Pelo menos 3 ou 4 refeições que tenham proteínas, ovos, iogurte natural, as proteínas tradicionais que você já conhece, o frango, a carne vermelha, o peixe, mas iogurte, queijo cottage, ricota, atum, eu acho essas opções bem bacanas. Você pode usar, por exemplo, ovos pela manhã, iogurte natural de tarde, ou então um queijo cottage de manhã, um ovinho mexido, uma omelete de tarde. Você consegue ter proteína que te dá muita saciedade e isso vai com certeza te manter no déficit calórico e, consequentemente, queimar mais gorduras. Então é isso, meninas. Essa foi a ideia. Você vem para saciedade, você gasta com exercício e você dorme bem. Você já ouviu dizer que o básico funciona? Comer bem, treinar bem e dormir bem. Isso é básico. Treino, alimentação e sono. Isso emagrece. Mas como? Com orientação, com conhecimento, fazendo de forma adequada. Então, meninas, isso foi o nosso vídeo de hoje. 3 estratégias que vão potencializar a sua queima de gordura dentro do seu cenário, dentro da sua realidade. Talvez com 20 anos você treina 4, 5 vezes por semana e no final da semana você está bem, não é verdade? Às vezes você mal bebe água durante o dia, mas não fica com tanta retenção de líquido. Você dorme mal, dorme de qualquer jeito, está trabalhando muito ou está na faculdade, aquela agitação toda, e isso pouco interferia na sua qualidade corporal, na sua composição corporal. Agora, hoje não. Parece que as coisas mudaram. Então, se as coisas mudaram, a sua estratégia precisa mudar. E aí sim você vai conseguir, e é isso que o Rafael está aqui para te ajudar. Eu estou aqui para ajudar você, mulher, que já passou dos 40 anos, a emagrecer de forma definitiva. E isso sim é possível. Eu tenho certeza disso. Então, meninas, muito obrigado por me acompanharem até aqui. Aproveitem esse vídeo, esse momento agora, se inscreva no canal, curta esse vídeo e distribua para outras mulheres, distribua para as amigas, para as familiares que estão também precisando de uma nova visão sobre o emagrecimento.
Combinado? Então, te vejo num próximo vídeo.